Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, cumprirei rigorosamente o tempo de 10 minutos, segundo o relógio do deputado Paulo Ramos. Senhor presidente, quero aqui trazer hoje a essa tribuna um tema que levei esta semana à Genersa. Um requerimento que trata do abastecimento de água às comunidades rurais da região dos Lagos, da área de concessão da Prolagos, os municípios de Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande e Armação dos Búzios. Também Arraial do Cabo na área, Arraial do Cabo não tem área rural, mas tem os distritos de Figueira e Monte Alto. Figueira, que tem alguns bairros sem abastecimento de água, por não constarem do contrato de concessão. Nós hoje temos a população urbana da área do contrato 100% atendida pela rede de abastecimento de água. E na área rural, nós temos uma realidade onde as populações rurais não têm abastecimento de água. Coincidentemente, as populações rurais dos municípios de Cabo Frio, São Pedro da Aldeia e Iguaba Grande, elas estão mais próximas do manancial de Juturnaíba. A tubulação corta toda a área rural até chegar na área urbana dessas cidades. A área urbana que se encontra no litoral. Então, a tubulação passa e não abastece as comunidades rurais. Em algumas áreas, onde estão mais próximas da tubulação, a comunidade recorreu ao famoso gato. E depois de uma longa briga da concessionária correndo atrás do gato, usando polícia para estancar o gato e punir trabalhador rural, comunidades carentes, conseguimos uma conciliação de forma que a concessionária regularizasse o gato, colocando na casa de cada trabalhador, de cada morador, um hidrômetro e passasse a medir a vazão e cobrar. Que é isso que é o desejo da população. Nenhum morador quer viver no gato, que era a ligação clandestina. O que ele não pode, e é um absurdo, é a água passar diante da moradia, por dentro da propriedade, pelo quintal das casas, e aquela população não ter direito ao abastecimento, porque o contrato, celebrado há 20 anos atrás, diz que a concessionária tem a responsabilidade contratual de atender a área urbana dessas cidades. Se não houve alguém, à época da celebração deste contrato, que tivesse essa sensibilidade, há que hoje se ter um reconhecimento, quer da concessionária, quer da agência reguladora, a sensibilidade de se atender a essas comunidades. Não há nenhuma dificuldade tecnológica que impeça. O tratamento de água não é feito nas estações elevatórias. O tratamento de água é feito na adutora, lá no manancial. Quando a água ganha a tubulação, já ganha em condições de consumo humano. E chega às estações elevatórias
para a bombeada chegar aos extremos da população, ganhar força. Mas quando passa pelas comunidades rurais, passa com toda a força até chegar às elevatórias. Então, a plena condição de atendimento, as áreas mais próximas, onde a população deu o seu jeito, hoje estão regularizadas, e é preciso agora que a concessionária, tendo cumprido toda a sua obrigação com a área urbana, tenha essa sensibilidade e tenha a obrigação de fazer, por dever contratual, de levar às comunidades rurais, aquelas que mais precisam, que sofrem com as secas constantes, que sofrem com o represamento da água na adutora, que faz com que a vazão do Rio São João diminua e a corrente marinha de água do oceano suba rio acima, de forma que hoje, nas comunidades rurais, já a 10 quilômetros da foz do Rio São João, não conseguem captar a água do rio, porque a água que chega lá é a água do oceano, porque a água do rio, represada lá na adutora de Utunaíba, não tem força para expulsar a água do oceano, principalmente nos dias de maré cheia, quando ela chega a 15 quilômetros rio acima. E a água do lençol freático, por consequência, é uma água salobra, comprometida com o avanço da água do oceano, que avança não só pela lâmina da água, mas também inunda o lençol freático. Então, este prejuízo, ele é dado às comunidades rurais. Se os nossos prefeitos até aqui não se sensibilizaram em levar essa questão, não é a comunidade rural que deve ser punida por conta desta insensatez, desta ignorância, desta falta de percepção, de sensibilidade e de visão. Também causa prejuízo à comunidade rural a partir do momento que a sua atividade, seja na agricultura familiar, seja na pecuária, ela é prejudicada porque não tem água para irrigar plantação, não tem água para poder alimentar, matar a sede do gado. Então, senhor presidente, a questão que trago aqui, que levei à agência reguladora, que levei à concessionária, é uma demanda das comunidades rurais de Frecheira, em São Pedro da Aldeia, do Parque Arruda, de toda a área rural do município de São Pedro da Aldeia, das áreas rurais de Cabo Frio, Pacheco, Araçá, São Jacinto, Angelim, Sapiatiba Mirim, em Iguaba Grande, centenas de milhares de famílias e moradores que vivem dessa agonia. Por entender que este parlamento deve ser partícipe dessa discussão, é que trago, com este meu pronunciamento, esse debate. Vou oficiar aqui as comissões permanentes que tratam do tema. Eu sou reconhecedor do grande trabalho feito pela concessionária que livrou a comunidade urbana do carro-pipa que era incorporado à paisagem da região dos lagos, carros-pipas que traziam grandes prejuízos às comunidades. Agora, nós precisamos fazer justiça com a comunidade rural, que até aqui ficou excluída desse processo. E não há, como, senhor presidente, vou concluir, não usando o relógio do deputado Paulo Ramos, mas crivado aqui nos 10 minutos, dizendo que quem conhece a região dos lagos precisa entender que há uma dimensão rural muito maior do que aquela beleza
do oceano que banha os municípios de São Pedro, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Iguaba Grande e Armação dos Búzios. A região dos lagos é muito maior e precisa ser incluída no processo de desenvolvimento e de urbanização. Muito obrigado.